Fala, gente, tudo em paz? Aqui Luiz Fittipaldi, médico do exercício do esporte, trazendo hoje um tema muito relevante, muito palpitante, que é a questão da inadequação ou a falta de ganho de massa muscular. É muito comum a gente avaliar no dia a dia da clínica, no consultório, no retorno dos pacientes, principalmente após algumas semanas ou meses de treinamento, que alguns pacientes não sinalizam positivamente, não têm um ganho suficiente em relação à quantidade de massa muscular. Então, nesse vídeo de hoje eu vou tentar trazer alguns elementos que é uma queixa frequente e talvez seja interessante formar ou montar esse tipo de vídeo, de material, porque é algo que é tão comum no dia a dia no consultório e a gente fica falando de um por um, sempre de um por um. Então, talvez seja necessário a gente trazer esse tema de uma maneira mais ampla e abordá-lo de maneira mais adequada. Bem, gente, vamos trazer aqui alguns contextos e alguns elementos que poderiam ser essas causas em relação à inadequação ou à pouca resposta de ganho de massa muscular. No entanto, é necessário dizer que a gente tem várias e várias razões. A gente pode falar de fatores genéticos, pelo menos 25% das pessoas são pouco respondedoras ao treinamento resistido e hipertrofia muscular. Uma grande parte das pessoas também acaba errando no que é mais básico. Eu falo principalmente em relação ao treinamento, e isso não é uma propriedade da medicina esportiva em si, e sim da área de treinamento. Muito comum a gente ver pessoas não gerando o estímulo adequado, a gente vai falar disso já já. E, por outro lado, também existem inadequações relacionadas a descanso, inadequações hormonais, outras inadequações que eu também gostaria até de falar numa outra oportunidade. Mas o que a gente vê mais no dia a dia, eu estou falando mais em termos de prevalência de fato, é a inadequação dietética. E isso é um assunto muito sério, é uma coisa que a gente precisa trazer, porque a gente reconhece que há esforço, que há treinamento, que há o tipo de correção da melhor forma possível, através dos educadores físicos, através da progressão de ficha nas cargas, de carga das fichas, mas a gente precisa falar desse ponto que é tão delicado e que é tão sensível em relação ao ganho da massa muscular em si. Bem, quando a gente fala desse processo lógico em relação à construção de massa muscular, a gente precisa dizer que ele ocorre de uma maneira muito simples. O corpo ele é muito inteligente, o maquinismo metabólico é muito inteligente, e ele vai dizer o seguinte: eu só vou me adaptar, eu só vou crescer diante de sobrecarga. Então, em suma, eu sempre digo que o treinamento resistido é como se fosse um crescimento muscular através da mágoa dessa musculatura. Você precisa gerar algum grau de trauma naquela estrutura. Eu faço muita analogia como se fosse um prédio. Você vai precisar dar um estímulo de treinamento a ponto de derrubar um pouquinho, ou pelo menos danificar a estrutura daquele prédio, para depois, diante da alimentação e do descanso, e obviamente diante de todo o maquinismo hormonal adequado, fazer a reparação dele. Então, em suma, o que se fala quando a gente fala dessa construção muscular, os parâmetros em si, eles têm muito mais a ver com as representações da forma de como a gente vai fazer essa sobrecarga, da forma de como a gente vai reparar essa sobrecarga, e não necessariamente alguma coisa que está muito fora do nosso controle. Então, as coisas de fato são realmente simples. São coisas que, como eu falei ainda há pouco, a prevalência tem muito mais a ver com a inadequação dentro do treinamento ou inadequação dentro do processo dietético. Existem também alguns elementos em relação ao que a gente chama de técnica, né? No contexto do que você poderia trabalhar em relação a essas adequações. Existem técnicas em relação ao aumento do tempo sob tensão dessa musculatura, a maneira de como essa sobrecarga e essa progressão ela é feita. Por isso que a gente é muito criterioso na clínica em relação a anotar a quantidade de carga que o paciente está fazendo, a maneira de como ele está evoluindo através das semanas, dos meses, porque é só através disso que a gente vai conseguir controlar como é que está essa evolução em relação ao treinamento. Então, o músculo é muito simples. Como uma área de secção muscular, ela só aumenta conforme a sua capacidade de força e de recrutamento dessa quantidade de fibras musculares. Esse aumento celular, esse aumento da quantidade de fibras também, ela vai depender exatamente dessa quantidade de força que o paciente tem evoluído, que o atleta, enfim.
Então, no fim das contas, é um mecanismo e maquinismo muito simples: sobrecarga, adaptação e progressão. Então, a gente precisa, obviamente, deixar com que a fase de maior controle, que é uma fase que está diante de nossos olhos, debaixo de nossas vistas, digamos assim, ela esteja muito bem controlada. Mas a outra parte, que é justamente o que eu trago, ela não ocorre na nossa frente, ela não ocorre debaixo de nossas vistas, que é justamente o que eu trago e eu queria exemplificar um pouco mais. Pois bem, sendo objetivo, a gente fala de uma quantidade de peso ou de volume em gramas de quanto a gente consegue construir de massa muscular ao dia. Ou seja, com tudo muito bem adequado, com tudo muito bem funcionando, bem descrito, bem montado, com treinamento bem montado, com o paciente descansando, estando clinicamente bem, ótimo, e principalmente se alimentando bem, a gente consegue, principalmente nos pacientes de nível iniciante, fazer uma construção de mais ou menos 25 a 40 gramas de músculo real, entre aspas, massa muscular esquelética. Conforme a gente vai avançando, a gente vai diminuindo um pouquinho essa quantidade de gramas por dia que a gente consegue construir. E talvez até você se questione, né? Para dizer, poxa, faço um sacrifício imenso, treino bastante, vou lá, me esforço, como bem. E Luiz, eu chego lá e ganho 25 gramas dia, cara. É muito pouco. Bem, é muito pouco se a gente pensar numa coisa diária. No entanto, se a gente representar um elemento de sobrecarga que vai se multiplicando ao longo das semanas, de 3 ou 4 elementos de boa sobrecarga, de boa progressão de carga, de bom descanso, de boa alimentação, é muito comum que a gente nem precise de todos os dias na semana. A gente, muitas vezes, com 3 ou 4 estímulos semanais, já é mais do que suficiente para a gente otimizar isso daí e fazer uma hipertrofia e uma hiperplasia de quantidade de massa muscular, a tal ponto de que, às vezes, no final de um mês, isso represente algo em torno de 500 gramas a 1,2 gramas, 1,2 quilos por mês de massa muscular esquelética. Então, isso é uma coisa absurda, se você parar para analisar essa progressão que vai acontecendo. Então, é muito comum, às vezes, pacientes que não estão suficientemente ativos e se empenham em fazer um treinamento, uma progressão, ele pode chegar a 5, 6, 7, 10 quilos de massa muscular. Então, assim, eu coloco não só esse exemplo em relação à quantidade de massa por dia, ou até mesmo um exemplo de um paciente que a gente se viu de perto, que sempre teve muita força, que sempre carregou muito peso, mas que só a partir dos 70 anos de idade que começou realmente a fazer um treinamento resistido. Então, vocês notam a progressão e essa curva que ele acaba conseguindo fazer. Bem, então, todas as vezes que a gente comenta e tenta corrigir esses elementos que são vistos em consultório, é muito comum a gente acabar fazendo um recordatório bem simples de como o paciente tem se alimentado. Por mais que não seja um problema médico em si, isso é um problema que a gente muitas vezes entrega à nutrição, a gente precisa fazer algumas correções muito básicas, porque num contexto bem sintético, esse paciente muitas vezes ele não tem feito uma quantidade suficiente de reparação, e principalmente em relação à quantidade de carboidrato e de proteínas ingeridas. Inclusive, até aproveito para trazer um dado a mais aqui para vocês, que é justamente uma quantidade ideal em relação à quantidade de aminoácidos e carboidratos, comparando uma base pós-exercício, pelo menos 3 horas após o exercício, de aminoácido e glicose. Ou seja, aqueles pacientes que não fizeram o uso de aminoácido e glicose, ou seja, uma fração específica de proteína, né? E olha que a gente está falando de 6 gramas de aminoácido em relação à base de síntese e de quebra. 3 horas pós-exercício sem absolutamente nada, 3 horas pós-exercício com apenas aminoácido. Note que a síntese ela é muito pequena, principalmente quando comparada a um estímulo de aminoácido junto com glicose. Então, no fim das contas, os grandes construtores musculares são carboidratos e proteínas. Nesse contexto, quando a gente vai evoluindo, a gente precisa dizer que dentro de um dado de timing, a gente ainda tem outros elementos benéficos para essa, digamos assim, para essa construção, essa concepção. Quais seriam? É muito comum a gente até receber dentro de consultório o pessoal dizendo: Luiz, eu preciso tomar proteína, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso fazer uma suplementação. Gente, vê, bem sinceramente, se a gente consegue fazer uma margem em relação à quantidade de proteína dia
e aproveito até para trazer esse dado agora, dentro de uma margem de 1,5 a 1,8 gramas por quilo dia de proteína, isso é mais do que suficiente para que a gente promova um ganho biopositivo ali em relação à quantidade de massa muscular esquelética. Então, no fim das contas, às vezes a gente acaba fazendo superávit dessa quantidade de proteínas que muitas vezes não vai ser nem reabsorvido. E mais uma vez, às vezes a gente vê a falha também de pacientes que acabam recorrendo somente às proteínas, mas também esquecendo do potencial que o carboidrato tem nessa recuperação. Então ficam exagerando em relação à quantidade de proteína, mas não necessariamente fazendo essa base. Mas o principal erro que eu vejo, por incrível que pareça, isso lá na clínica, nem é um nem é outro. Por exemplo, é o paciente que toma café da manhã, come come uma torradinha, vai para a academia, almoça bem e tudo mais, não lancha, mas aí quando chega na hora de jantar, toma uma sopinha, toma um cafezinho de café com leite e só. Quando a gente vai fazer o recordatório desse paciente, ele conseguiu bater ali algo em torno de 900 quilocalorias, 1000 quilocalorias, com a quantidade de proteína dia ali de 0,5, 0,6 gramas por quilo dia, quantidade de carboidrato ínfima, e aí, consequentemente, ele não vai ter ganho. Para falar a verdade, até, às vezes ele está gerando uma agressão tamanha no músculo dele, que muitas vezes ele até vai ter perda. É muito difícil isso acontecer, mas isso pode acontecer também. Então, no fim das contas, quando a gente faz essas adaptações, a gente precisa analisar o que é que está sendo feito fora do treinamento, para que a gente não venha a incorrer realmente no erro, que é muito, muito, muito prevalente, muito repetido, do paciente que acaba, assim, fazendo uma dieta inadequada em relação ao tipo de treinamento que ele está executando. Tá certo? Mas, no fim das contas, assim, o que eu falo também é que existem também as técnicas em relação, principalmente, a timing de quantidade de proteína ingerida. Eu falo até e trago esse exemplo do café versus almoço versus jantar, porque às vezes o paciente ele acaba tendo uma quantidade tão grande de proteína ingerida ali na hora do almoço e mais nada em outras refeições, que esquece que o timing e a quantidade máxima de absorção que a gente tem dentro dessa janela anabólica é de algo em torno de 20 a 40 gramas somente de proteína ali por refeição. Então, vamos dar um exemplo. Sei lá, a gente tem 200 gramas de frango, vamos supor. A gente vai bater ali aproximadamente, cálculo bem aproximado, algo em torno de 30 gramas de proteína pura. Então, se a gente está comendo aquilo ali na hora do almoço, ótimo, a gente aproveitou essa janela anabólica. Só que, se a gente, não, vou comer toda a proteína, vou suplementar 1 hora depois do meu almoço, bem, para aquela janela de mais ou menos 3 horas de janela anabólica, não tem mais para que botar nada. É como se você estivesse botando excesso de água na planta. Não tem para quê. Não vai adiantar de nada. Então, assim, você precisa regar ali, entre aspas, um pouquinho na hora do café da manhã, na hora do jantar, se for o caso um lanche ou outro lanche nesse intervalo de refeições, na hora do jantar e também muitas vezes na hora da ceia. Então, fazendo uma representação ilustrativa, se você tem um paciente de 70 quilos, por exemplo, e se a gente faz esse cálculo aí, vamos supor, aproximado, vamos reduzir aí de 140 gramas de proteína, ou seja, a gente batendo uma meta ali de 115, 120, 130 gramas de proteína dia. Consequentemente, se a gente fraciona isso, a gente tem 6 oportunidades, 6 janelas da gente fazer algo em torno de 20 gramas. Ou então a gente tem 4 janelas de fazer algo em torno de 30 gramas de proteína. Então, consequentemente, esse time ele precisa ser obedecido para que a gente nem venha a ter algum excesso, mas principalmente não tenha falta, tá bem? Além disso, esses processos, em relação até a alguns exemplos, eu aproveito até para deixar uma tabela bem sintética em relação à quantidade de proteína que cada alimento tem, é algo que vale a pena ter em termos de conhecimento. Mas eu sempre digo que assim, alguém que se faz uma boa refeição, alguém que come bem, vai ter essa recuperação, vai ter essa reparação. Então, gente, no fim das contas, assim, eu reforço e concluo dizendo que a progressão do treinamento ela é feita. Quem está se propondo, quem vai dia a dia, quem vai ali 2, 3 vezes por semana, já é mais que suficiente para ter uma sinalização adequada. Mas, assim, o restante, ele é talvez tão importante ou até mais importante quanto o treinamento em si, certo? É claro que a sobrecarga tem que ter, a progressão ela tem que existir, mas essa reparação também tem que existir. Se a gente vai caindo nesse erro de só sopinha, jantarzinho, não tomar café da manhã,
não obedecer essas janelas, a resposta é muito pequena. Pequena do ponto de vista de reparação muscular, até de analgesia, é o que eu falo. Esse mecanismo metabólico ele é tão relevante que a gente melhora, até considerando o músculo como órgão endócrino, a gente melhora as sinalizações até de dor muscular, a gente acaba gerando uma hipertrofia dentro daquela musculatura que muitas vezes vai ser possível, ou vai possibilitar a recuperação postural desse paciente. Então, consequentemente, isso é algo muito sério a ser trazido, tá bom? Pois bem, era essa mensagem aí que eu queria trazer. Espero que tenha sido de bom proveito, trazer alguns exemplos, dúvidas, a gente pode conversar. E, enfim, deixo aqui meu contato e deixo um grande abraço a todo mundo, tá bom? Tudo de bom.